Galera, hoje a gente vai fazer um comparativo entre múltiplos microfones. Então, acho que nunca vi tantos microfones ao mesmo tempo em um mesmo lugar, mas nós temos aqui representantes de múltiplas marcas, múltiplos modelos, e hoje vamos fazer um teste para ver qual é o melhor microfone para quem está mirando aí. Um bom microfone para fazer stream, para gravar seus gameplays e até tocar instrumentos. A gente tentou. Fala, minha. Então, os nossos modelos sendo testados aqui inclui, começando aqui no canto esquerdo da tela de vocês, esse é o Cougar Screamer X. É um microfone que tem já uma basezinha, um pedestal, bem tranquilo de você tirar. Uma coisa que vai ser um padrão em todos é o suporte ao soquete para você ligar ali nas bitolinhas e pendurar aí em braços articulados. É uma coisa bem interessante, todo mundo nessa mesa acertou. E o que tem de interessante no Screamer X é muitos ajustes aqui na frente. Então vê que tem os botões aqui para você regular o volume do seu microfone, ou o volume do seu retorno, do seu fone de ouvido. Aqui você pode mudar o tipo de captação, tem microfones que pode captar em todas as direções, que pode captar somente a pessoa que está falando, pode captar o ambiente como um todo. Então esse é um desses que tem esses vários ajustes. E ganho, quando você quer aumentar ou reduzir o ganho para pegar um pouco mais do som ambiente ou menos captar só quem está falando próximo. Detalhe que esse aqui é customizado, tem aqui, a galera da Cougar mandou pra gente customizado com o símbolo do Adrena, a gente até usou em algumas lives, se vocês quiserem ver. E outros ajustes interessantes nele, então, aqui em cima, botãozinho de mutar, sempre bem-vindo nesse tipo de produto. Ah, isso aqui não é só enfeite não, tá? Isso aqui é também um filtro, ajuda aí com anti-pop. E algo diferente da Cougar comparado com outros modelos é que ele tem fisicamente um botão aqui, ó, de cancelamento de ruído. Então ele tem um filtro próprio dele mesmo para tentar tirar quando você tem algum ruído de fundo, você pode habilitar ou desabilitar esse recurso do Noise Cancelling. E aqui vai o fone P2. Outro diferencial, o Screamer X tem uma base que você pode ligar LEDs. Então no momento está desligado, mas a gente já brincou com essa basezinha, inclusive você pode conectar aqui, também pode conectar algum periférico aproveitando que você vai ligar um cabo USB para energizar e fazer os efeitos de LEDs. Então, esse é o primeiro modelo do comparativo, está aí numa faixa de uns R$ 1.100 a R$ 1.300 no momento que a gente fez a pesquisa sobre ele. Nosso próximo concorrente é um clássico, esse aqui é o Blue Yeti, uma marca aí que foi adquirida pela Logitech e tem um design bem característico, bem diferentão, né? Inclusive acho que é o mais alto da mesa, definitivamente é o maior dos microfones. Seguindo o padrão do que nós vamos ver por aqui, ele tem a possibilidade de você ligar em braços articulados e em outros lugares através dessa bitolinha aqui. Tem o retorno do fone. Isso aqui é bem-vindo porque você consegue o mesmo cabo USB que está conectando e fazendo a captação do microfone, você liga o seu fone aqui, também pode ser a saída de áudio. E esses fones, você escuta o seu gameplay ou que está rodando no seu PC, mas também escuta um retorno da sua voz. É muito bom para quem está fazendo live sozinho, não vai estar operando equipamento para ficar cuidando se a voz está boa, você consegue ouvir se a sua voz está sendo captada direito. E na parte de trás alguns ajustes também. Então, aqui nós temos a mudança, ele também faz captações cardioide ou em todas as direções, você vira essa chave e também o ajuste do ganho. E na frente, botãozinho de mutar, que acende uma luzinha, então você sabe se está mutado ou não. E ajuste de volume dos fones. Então, por exemplo, se você está ouvindo o seu gameplay, ele consegue aqui ajustar o volume se o som está muito alto, por exemplo. O pequenininho da mesa, o pequenininho, o baixinho aqui, ó. Então, ele não é exatamente o concorrente certo para o restante do que a gente está vendo aqui, porque muito do que está na mesa são microfones próximo dos R$ 1.000, tem caras aqui de 900, 1.000, 1.100, 1.300. Este aqui, que é o V2 da Razer, ele é um fone um pouco mais compacto e é algo interessante para quem está de olho nos produtos da Razer, que eles têm muitas opções que escalonam bastante. Então esse aqui, o V2 Pro aqui, é um carinha que você já tem, por exemplo, o retorno, você pode pôr aqui o seu fone de ouvido para se ouvir e também ouvir um gameplay, alguma coisa assim. Tem um botãozinho de mute e tem aqui o controle do ganho. Então isso é legal, já tem um conjunto de coisas via hardware que você consegue adaptar, mas tem versões mais básicas, então tem o Siren, a versão Siren Mini, por exemplo, vem só praticamente com o condensador, não tem ajuste, não tem nada, e também tem versões mais avançadas do Siren, que daí você vai ver versões como o Elite, que vai ter todos os botões que nem outros concorrentes que a gente viu aqui. Então não é exatamente esse o microfone que devia estar aqui, por questão de recursos, mas captação de áudio, essa parte não é tão diferente. Então, para quem quer ouvir a qualidade dos fones da Razer e comparar com os outros, é ele que vai ser o representante aí dos modelos Siren da Razer. Continuando, hora de dar uma olhada neste carinha aqui. Este é
o Capsule da NZXT. É um dos que apareceu com preço mais competitivo dentro desse segmento aqui. Então a gente encontrou ele por mais ou menos uns R$900. Tem aqui um botão na parte da frente de ajuste de volume, e que é um mute também, quando você aperta. É isso? Não, esse aqui é o ajuste de ganho, né? Aumentar ou reduzir a captação da sua voz. E o botão de mutar aqui, ele acende um LED para indicar que está mutado. Aqui nós temos o controle do som do seu fone de ouvido, porque ele também tem a conexão aqui embaixo. Você pode conectar o fone P2 para você se ouvir e ouvir o gameplay. Aqui a bitolinha, inclusive ela está num formato mais compacto, mas vem na caixa o adaptador para vir para esses formatos maiores, que é o mais comum nesse tipo de braço articulado. E conexão USB. E fechando a nossa sequência, um que a gente já usou muito aqui no Adrena. Então, inclusive, eu vou colocar no artigo, a gente já usou todos eles em live. Então vocês já conseguem ver a gente usando, com exceção do Blue Yeti. A gente já brincou com praticamente todos eles em live. Eu vou postar o link aí para vocês ouvirem como é que foi as lives que a gente fez com cada um deles. E o Quadcast, que é um dos que mais tem sido usado aqui no Adrenaline, esse modelinho da HyperX também está nessa faixa. Esse aqui é a versão Quadcast S, sendo que a diferença entre o Quadcast S e não S é o controle dos LEDs RGB, mas todos eles têm esses LEDs, só que o S deixa você customizar as cores e os efeitos. Então, esse cara aqui tem, na parte da frente não tem tantos ajustes, mas aqui estão um pouco escondidos. Aqui tem o controle do ganho do fone. Em cima é um botão que na verdade é capacitivo, né? Você não chega a afundar nem nada, mas aqui tem o mutar, e é legal que ele apaga as luzes, o indicativo dele que ele está mutado é que ele fica todo escurecido, que nem agora que está apagado. Na parte de trás, aquela modificação do tipo de captação, se vai ser cardioide, se vai ser de todas as direções, se vai ser somente de duas direções, tipo, quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, vai ficar uma pessoa de cada lado do fone, e meio escondido está aqui, que não sei se vou conseguir mostrar, USB tipo C e também a conexão do P2, para você ligar o seu fone com retorno. Então, algumas das nossas impressões. Primeiro, todos eles atendem para mim o que é de mais importante, que é, eles são muito práticos. Então, você vai ver opções mais baratas, você vai encontrar muitos microfones que você paga bem menos com condensadores, que a diferença de qualidade de áudio não é tão grande comparado com o que a gente tem aqui, às vezes por um quarto do preço e tudo mais. Só que alguns deles às vezes precisa ligar numa mesa de som para ter phantom power, alguns deles vão precisar de filtro anti-pop ou alguma coisa para evitar quando você está lá fazer estourar os P's e os B's quando você está falando. Esses caras, todos eles têm esses recursos já incorporados. Então, por exemplo, esse efeito anti-vibração aqui na mesa, você bate na mesa, todos eles se saem relativamente bem e não dá aquele som irritante de que bateram na mesa. Então dá para você pagar mais barato, mas muitas vezes envolve um pouco mais de trabalho, comprar mais acessórios. Então eu gosto da praticidade. São modelos caros, mas em compensação eles trazem todos os recursos já embarcados. Conectou no USB, está funcionando. Que é outra vantagem de todos eles. Conectou no USB, eles estão funcionando. Nenhum deles precisa de instalação de software. Todos são conectados e reconhecidos no Windows como uma fonte padrão de microfone. Então você não vai se estressar com a configuração. Alguns têm software e é sempre bônus, não é uma necessidade. Então, por exemplo, um dos softwares é o do Quadcast, que é o mesmo software que cuida de todos os periféricos e acessórios da HyperX. Faz o básico, o Ingenuity pode trocar os LEDs, basicamente. Não tem muitos ajustes, porque a maior parte dos ajustes já estão fisicamente nele. Então, por exemplo, você não troca o modo no software porque tem um botão físico aqui que eu aperto e troca. Então, tem poucas coisas de ajuste e são mais relacionados à parte estética dele, trocar as cores, por exemplo. NZXT nem usa software, então o Capsule está tudo 100% em hardware das configurações. O Razer está o software da Razer que ele funciona, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é meio chatinho, porque ele gerencia muita coisa, você tem vários periféricos da Razer, o treco vive pulando nas nossas lives por conta da interface, tem muita coisa, mas ele faz bem o trabalho dele, deixa você ajustar o áudio, que é uma pena que você não tem um botão físico, que é uma coisa que os outros têm, mas no software você ajusta o volume do áudio do fone de ouvido que está nele, e faz ali o básico, de configuração. Não vou considerar um defeito, porque não precisar do software, para mim está ótimo, eu vejo mais como um adicional. Cougar também, zero software, 100% via hardware, até o noise cancelling não é feito processamento no computador, é ele mesmo que tem no hardware dele, a configuração de retirar ruído. E por último eu deixei o Blue Yeti, porque para mim ele é o vencedor nessa categoria. Já é um bônus, não precisava ter software, todos funcionam sem, mas o Blue Yeti, além de ter umas configurações adicionais, tem uns filtros muito maneiros, tem até uns efeitos de distorção de voz, tem uns extras interessantes que pode ser
legal para quem está de olho em fazer, sei lá, sua voz virar som de um alienígena. Tem uns filtros diferentões lá. Então o Blue Yeti leva vantagem nisso, mas para mim todos cumprem o requisito que, para quem realmente quer fazer as coisas acontecer, é mais importante. Conectou no USB e está funcionando e deu. Apareceu no OBS, vai aparecer no seu software de captação de áudio e está resolvido. Bom, para quem quer dar uma olhada agora na parte de áudio, hora de a gente fazer um comparativo entre esses caras. Ok, senhores, para a nossa rodada de testes inicial, eu posicionei todos eles mais ou menos no mesmo... Eu não consigo, para a gente fazer esse teste ao mesmo tempo, eu não consigo pôr todos fisicamente, perfeitamente na minha frente, então eu estou mais ou menos numa posição com eles relativamente na mesma distância de mim. Claro que eu não vou conseguir projetar minha voz sempre idêntico, todos eles, mas acho que já dá uma boa noção. Vários deles você talvez vá querer usar falando mais próximo para pegar menos reverberação do ambiente, mas para a gente conseguir criar esse teste idêntico dos 5 microfones, vamos ter que fazer desse método aqui que eu consigo mostrar em tempo real a diferença entre eles. Eu estou, neste momento, com o OBS fazendo a captura, pode ver a curva de todos eles. Eu tentei nivelar eles mais ou menos igual, eu não estou usando nenhum software não estou fazendo nenhuma correção. Então vocês vão ouvir esse áudio sem melhorias. É o que eles capturaram de forma bruta e todos estão na sua configuração cardioide. Então só nivelei aqui o ganho deles para ficar num patamar parecido. Como vocês viram, as curvas do OBS estavam bem parecidas. E a gente não vai tratar o áudio de nenhuma forma. Então vai captar reverberação por eu estar um pouco mais afastado deles do que seria talvez o ideal. E também bem baixinho o nosso ar-condicionado operando ao fundo, o que é interessante também para depois a gente testar o modo do caso do Cougar ali de tirar ruído de fundo. Então vamos lá. Prepare-se para ouvir a mesma frase algumas vezes. Este é um teste de áudio e agora vocês estão ouvindo como o microfone indicado no canto da tela, no texto, faz a captura da minha voz. P, B, P, P, sei lá, se der pops, pop, pop. Não, pop ia dar se eu falasse mais perto, mas vamos lá. Testando P, P, B, P, P. Parece bom. Pelo menos nenhum deles parece ter estourado ali. Testando áudio, falando ou, ei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ruído de fundo lá atrás. Vou pôr meu próprio celular para fazer isso e vamos ver o quanto ele vai captar esse ruído. Lembrando que eles estão na posição cardioide, então se eu colocasse, vou pôr uns 2, 3 metros afastado, em teoria ele devia não ter um resultado muito negativo. Vamos ver o quanto eles vão captar desse barulho externo. Partiu. Fazendo o teste de áudio, captando um áudio enquanto eu falo com vocês, tem ruído ao fundo. Então, para vocês terem um comparativo do quanto vai captar da minha voz, na posição, em teoria, ideal para o cardioide, versus esse som vindo do fundo. E um teste adicional, vou apertar aqui o botãozinho do Cougar, que desliga, ele tem o noise cancelling, né? Testando o Cougar com o noise cancelling habilitado, com aquele barulheira lá no fundo, rodando, e agora falando novamente sem o recurso de noise cancelling do Cougar. E agora eu vou fazer um teste que vou deixar outro vídeo do Adrena rodando ao fundo. Vou mudar os microfones para captação na parte de trás também, além da parte da frente. Essa configuração está disponível no Cougar, no Quadcast e no Blue Yeti. Então vocês estão ouvindo na parte de trás. Vamos lá. Blue Yeti comigo falando nas duas direções, aqui e falando de lá também. Então tem áudio, a captação tanto da parte de lá economizar o máximo que der. Quanto também falando daqui. Quadcast, captando tanto eu aqui quanto deste cara aqui. Este é o Ryzen 5 quanto de lá. Então, Tá um pouquinho estourada, minha caixinha é uma bosta, mas vamos com ela, vai. Eu falando aqui e também tendo áudio vindo da outra direção, então você consegue me ouvir aqui. Em tese ele devia captar também a parte de trás. Bom, para o nosso último teste, vamos por um adicional aqui. O foco normalmente nosso é games, é o cara que vai montar um setup para jogar, mas já que estamos com 5 microfones, vamos ver como é que fica a captação de instrumentos. Eu vou buscar um instrumento, não levantem muitas expectativas sobre o que vai sair daqui, mas vai servir para a gente testar a captação de áudio.
Essas coisas que eu tiro. Ninguém, quem tira isso? Provavelmente a pessoa que ensinou não gostou disso. Ré. Depois Mi. Depois Dó sustenido. É esse aqui. Eu sempre perco o ritmo no meio. Vamos. Ah, tá. Mas eu fiz uns 3 loop. Aí é só pôr esse em loop. Por isso que eu não toco isso de verdade. Ah, é que eu tenho música, eu só treino coisa triste. Bom, depois dos testes de áudio, acredito que vocês tenham possivelmente chegado à mesma conclusão que eu, que eles estão num patamar de qualidade bem parecido. Vejo pouca diferença entre eles. A minha conclusão é que todos são válidos para você fazer os seus streams. Então, não gostei muito do noise cancelling do Cougar, mas ao mesmo tempo você pode desligar ele, usar ele normalmente e usar softwares de terceiros, como por exemplo o NVIDIA Broadcast ou outra solução que você usa. Dele só me incomodou a questão de ter um cabo USB adicional para você pôr a bancada com LED. Você pode não usar os LEDs também, né? Mas se você quiser usar, são 2 cabos USBs, o que é meio chato do ponto de vista prático ter que fazer essas 2 coisas. Mas como um todo eles atendem bem essa necessidade. Tem um custo alto, mas entregam bastante qualidade e principalmente não envolve muito trabalho aí de você fazer setup. Conectou na sua conexão USB, todos eles estão funcionando. Galera, para você ver detalhes de cada um desses fones, no link na descrição desse vídeo vai estar o nosso artigo completo. Lá vai estar desde nossa pesquisa de preço, especificações e também mais detalhes de vezes que a gente usou eles em lives, por exemplo, para vocês ouvirem. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!